Milhares de vítimas, sistema de saúde colapsados, desemprego, fronteiras bloqueadas, trabalho remoto, educação suspensa. Enquanto isso, a gente espera uma cura, né? Um tratamento e quem está curado, como é que deve proceder? Quais são os cuidados, né? Para falar sobre o assunto, aqui com a gente no estúdio, o médico generalista Juliano Tenório. Você pode participar com suas dúvidas pelo 994030740. Doutor, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco logo cedo. A pergunta é óbvia, por exemplo, a pessoa que teve, a pessoa está curada, a vida dele volta ao normal, ele pode voltar ao trabalho. Quais são os cuidados que se deve ter, se se deve ter? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia a todos os telespectadores. Primeiro, dizer que é uma satisfação estar aqui, como fã de vocês, dizer o seguinte, Gilvan, essa é uma pergunta muito corriqueira, não volta ao normal. Primeiro que o novo normal, vamos descobrir juntos o que é, vamos falar adiante sobre isso. Segundo, que não temos a certeza de que o vírus não pode reinfectar o doente. Há 2 casos no mundo sendo investigados, um no Japão e um na China, porém, dados preliminares mostram que esses pacientes foram maltratados, não tinham sido curados ainda. Mas esse vírus da família Coronaviridae, certo? Existem outros coronavírus de 2002, de 2012, como o MERS-CoV. Há relatos que eles podem ficar suspensos no ar de 10 a 19 horas. Então, precisamos ter cuidado, porque mesmo que nós não possamos nos infectar, a gente pode levar durante a roupa, o contato, o abraço, o beijo. Então, a resposta é não. Primeiro porque não há confirmação de que não possa ter a reinfecção, certo? Segundo, que o novo normal vai ser mudado. Terceiro, que a vacina ainda está em trâmite, está em processo de pesquisa, essa pesquisa demora. E quarto, que tudo isso que nós estamos vivendo é uma forma nova, é um novo normal, uma prévia do que vamos ver mais adiante. E como é que essa pessoa deve proceder? Por exemplo, a pessoa teve coronavírus, passou ali 12 dias, 14, até mais de 20, ela pode voltar ao trabalho? Pode, sim. Ela vai manter o que a gente preconiza como medidas de etiqueta de higiene, certo? Então, veja bem. Deve manter os padrões que se mantêm hoje, né? Da higienização, do uso da máscara, isso é fundamental. Isso. Né? Antigamente, a gente via o pessoal do Oriente, países orientais ali, sempre usando máscaras. Para nós era algo muito, vamos dizer assim, pouco comum, né? Hoje em dia, creio que não. Devemos usar a máscara como modo obrigatório para nos protegermos e também ao outro, como forma de empatia, de não levar a doença a outra pessoa. Doutor, o que significará o termo Covid-19 daqui para frente? A gente tem um causador definido, um agente causador definido para toda essa doença? Como vai ser? Ao meu ver, será um ponto fulcral na história, né? O novo coronavírus será determinante entre antes e pós-Covid, né? No final do século XX e início do século XXI, eu acho que o maior drama nesse período. O termo Covid-19 ele é designado para fazer referência à doença que nós estamos enfrentando, essa pandemia, e que possui sinais e sintomas respiratórios, de acordo com o que nós estamos vendo, que pode combinar com acometimento grave, pulmonar, leve, moderado ou grave, podendo levar a internamento. Eu acredito que isso vai ser determinante futuramente para que o nosso país, para que o mundo se prepare para outras pandemias. Não é que eu estou aqui sendo pessimista, dizendo que isso pode acontecer, mas, por exemplo, temos aqui o Brasil, ali Florianópolis é o maior produtor de aves do mundo, é o Brasil, certo? Então, o que nos garante que ali naquele meio um vírus comum entre animais não pode sofrer uma mutação e contaminar de novo um país ou um mundo, mais uma vez. Então, precisamos sim mudar com relação a isso, as determinantes sociais de saúde. O que é isso? São determinantes sociais e econômicas que impactam diretamente a saúde de um país, de um mundo. Então, precisamos ter com relação a isso. Normalmente a Covid ela mexe muito com uma síndrome da questão respiratória, né? Afeta muito a questão respiratória das pessoas. Essas pessoas ficam com sequelas, é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Até o próprio futuro, a pessoa está curada, mas teve um problema quando estava com a Covid-19. É preciso essa pessoa ter mais cuidado em relação a isso? Gilvan, é muito recente falar sobre isso, os estudos novos não ainda. Estamos diante de uma nova doença, certo? Tudo é novo para todos nós, para a parte acadêmica e para a parte não acadêmica. Então, assim, com relação às consequências que podem vir depois do paciente curado, é uma interrogação que vamos descobrir juntos, mas a gente sabe que é uma doença de alta letalidade, não só a CPF, eu costumo dizer, metaforicamente falando, mas também a CNPJs. É um impacto social enorme no mundo em que estamos passando. É verdade, não impacta só
a população em relação à saúde, né? Economicamente, o mundo inteiro está afetado também. Quais são os exames, doutor, disponíveis para a Covid-19 aqui no Brasil? Eles são realmente confiáveis? A gente ouve muito falar daquele falso negativo, daquele falso positivo. Perfeito. Como funciona? Certo. O Brasil, nós acho que dispomos hoje de 3 exames específicos, que é o RT-PCR, o SWAB. SWAB é uma palavra em inglês, vindo do inglês, significa cotonete. Então, você vai nas vias aéreas superiores, colhe material, manda para o laboratório e você vai colher o que nós chamamos de reação de cadeia em polimerase em transcriptase reversa. Do inglês, sigla RT-PCR, certo? Ele possui uma sensibilidade que pode variar de 63% a 92%. O que é sensibilidade? Qualquer exame tem sensibilidade e especificidade. Sensibilidade é a chance de mostrar o verdadeiro positivo. A especificidade não, é a chance de mostrar o verdadeiro negativo. Então, consideramos um padrão ouro esse exame, SWAB RT-PCR. No entanto, a gente precisa colher esse exame do 4º ao 7º dia do início de sintomas. Se passar disso, chegar, por exemplo, ao 14º dia e for colher esse exame, o SWAB, ele cai para 45% de sensibilidade. Então, cai muito a chance de mostrar um exame que não é real, certo? Já o teste rápido, por exemplo, que ele é um sorológico também, sorológico qualitativo, ele só mostra a reação de IgM ou IgG. O que é isso? São imunoglobulinas, proteínas do nosso organismo. Então, ele vai mostrar ali, ele pode variar a sua especificidade, que é a chance de mostrar o verdadeiro negativo, de 18% a 19%. Então, esse exame está nos mostrando indiretamente que ele tem uma chance de 81% de dar falso negativo. Aproveitando essa pergunta que a Sofia fez e a sua resposta, tem a pergunta da Amanda, a telespectadora. Ela disse que o esposo dela testou positivo no IgM e negativo no IgG. Moramos eu, ele e nosso filho. Nenhum dos 3 teve qualquer sintoma. Isso é possível? Sim, é possível. O primeiro estudo feito no mundo, através do jornal inglês, com 1.100 pacientes de Wuhan, mostrou que 80% dos pacientes eram assintomáticos ou leves, ou seja, não tinham sintomas ou se tinham, eram leves. Essa família deve estar em isolamento a partir do 1º dia de sintoma, não só o paciente, mas todos eles. O pessoal confunde quarentena, distanciamento social, isolamento domiciliar. São 3 coisas diferentes. Precisamos já ter com relação a isso. Nesse caso, se aparecer qualquer sintoma, deve manter seu isolamento. Na verdade, eles já estão em isolamento. Estão isolados. Eles devem ficar isolados. O paciente e a família. Com relação ao paciente, ele deve seguir as orientações do Ministério da Saúde, que fala como fazer esse isolamento dentro de casa. Ao aparecimento dos primeiros sintomas, doutor, só deve ser iniciado o tratamento após o resultado final do exame? Como está sendo isso? Jamais. Primeiro que o resultado do exame não sai de imediato, né? O teste rápido, ele pode dar falso negativo. Se ele der falso negativo, nós não vamos deixar a clínica de lado. O que é a clínica? É o que você examina o paciente, sintomas e sinais. E você precisa dar valor a isso. A gente é ensinado na graduação que a clínica ela é soberana, certo? Então, assim, a gente examina o paciente se ele tiver, por exemplo, tosse, febre, dispneia, dor de cabeça, anosmia, digeusia, alteração do paladar. Então, assim, a gente precisa tratar o paciente. O diagnóstico é clínico, epidemiológico. A gente trata o paciente, inicia e colhe o exame. Tem a pergunta da Aline, ela disse, pressupôs que ela tenha tido, ela disse que mesmo depois ela ficou cansada. Estou com mais de 15 dias, mas ainda sinto minha respiração bastante lenta, com dificuldade de respiração. Vale a pena uma reavaliação. Vale a pena uma reavaliação porque, como eu falei logo no início, 2 casos no mundo que foram casos maltratados naquela época e não sabia ainda os medicamentos que podiam ser usados. Então, o paciente pode se alastrar. Tem casos de pacientes que eu atendo que nunca foi tratado, que chega lá com 21 dias nisso de sintomas e que está lá ainda com a doença. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, assim, então é importante fazer uma nova avaliação. Não estou dizendo que ela continua doente, mas é importante sim, e vale ressaltar, como você falou, essas sequelas que vamos descobrir ainda, como vai se proceder, como elas vão se comportar no organismo humano daqui para frente. Doutor, o senhor falou um pouquinho mais cedo sobre a vacina. Por que ela demanda tanto tempo? É preciso esse estudo bem específico, essa análise? Existe todo um procedimento, né, para que se possa ser criada uma vacina? Sim, com certeza. É porque precisa fazer um estudo, uma pesquisa realmente. Eu tenho um exemplo, por exemplo, um exemplo de estudo consolidado. Randomizado, controlado, duplo cego. O que significa isso? Randomizado é uma escolha de pacientes aleatórios, mas que tenham a ver com a patologia, certo? Controlado é quando nós conseguimos controlar as variáveis da pesquisa. São inúmeras variáveis que podem alterar ali a pesquisa de qualquer medicamento ou vacina e aí ser determinante se vai ser benéfico ou não para a população, certo? E duplo cego é como nós temos um grupo controle, um grupo teste, que ambos serão submetidos à pesquisa
eles não irão saber quem vão receber a vacina ou não, e no final disso vamos ver como se comporta o paciente ao final dessa pesquisa. Então, assim, é um exemplo de estudo, não estou querendo dizer com isso que apenas o estudo randomizado, controlado, duplo cego, ele é o único que serve. Não, mas é um exemplo forte de uma pesquisa que demanda tempo. Temos, por exemplo, no decorrer da nossa história aí, vários casos de vírus que já encontram com a vacina, por exemplo, do H1N1, do sarampo, etc. Mas se você for ver com relação à AIDS, quanto tempo que nós temos de AIDS no Brasil, no mundo, não temos a vacina ainda, não é verdade? Então, vamos partir do pressuposto que esse vírus, ele infecta o ser humano e nós adquirimos imunidade e estamos curados. Mas nós não podemos negar a possibilidade de acontecer o mesmo, por exemplo, que vai acontecer, não estou aqui afirmando, mas a possibilidade de que esse vírus possa se comportar como o vírus da dengue, por exemplo, que você pode ter vírus de dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, então só o tempo irá dizer isso. Tem a pergunta da Celso, ela diz com quanto tempo a pessoa deve fazer o teste para saber se está livre do coronavírus. Ela teve coronavírus, depois de quanto tempo, se existe um prazo para isso? Certo. O ideal, se ela está bem de sintomas, se ela estiver bem estável, o ideal é que ela faça o teste sorológico qualitativo e quantitativo, que é diferente do teste rápido. Ele só mostra a qualidade, se reage IgM ou IgG, certo? Que ela faça esse exame a partir do 19º dia, que a chance de sensibilidade alta, de especificidade alta, é enorme. A partir do 19º dia. Tá. Nesse caso, por exemplo, a exemplo da pergunta da nossa telespectadora, uma pessoa que não teve sintomas nenhum, não apresentou nada específico do coronavírus e nem se sentiu mal, mas quer saber se já teve contato com a doença. Esse é o indicado? É o exame indicado. E aí não tem como saber o dia específico para fazer, né? Porque ela não teve sintoma nenhum. Não tem como saber. Mas então ela pode fazer e pode ser que dê positivo, como funciona? É assim, o exame funciona da seguinte forma, a gente vai dosar imunoglobulinas, certo? Do tipo IgM e IgG. O IgM marca a função aguda da doença, o IgG marca que o seu corpo produziu anticorpos contra a doença e está ali, você está curado. Então, ele vai mostrar ali IgM não reagente, IgG reagente. Vai mostrar a numeração, certo? Se o IgM, por exemplo, seria abaixo de 0,9 para alguns laboratórios e o IgG acima, podendo chegar a 50, a 70, enfim. São muitas as perguntas, a gente infelizmente não vai atender a todas. Algumas o senhor já até respondeu, por isso que eu não estou fazendo aqui. A Érica diz que o IgM 0,8 negativo, após isolamento de 21 dias. Está curada? Precisamos ver o IgG. Precisamos ver o IgG. Mesmo com é preciso ver, né? Sim, mesmo com o IgM não reagente, precisamos ver o IgG se o corpo dela produziu. Dessa forma, como você acabou de relatar, o IgM com 0,8 não reagente, mas eu quero ver o IgG se ela produziu anticorpos, se ela realmente se expôs ao vírus, teve a infecção e se curou. O Ronildo está dizendo que teve sintomas, agora após 15 dias está com falta de ar, dores no peito e na garganta e uma agonia. Isso é normal? Talvez seja o mesmo caso daquela outra que deve procurar o médico e fazer uma nova avaliação. Uma nova avaliação. O que significa a expressão novo normal? Como será a vida pós-Covid, doutor? Pois é, estou em estudo perante a isso. É uma coisa que eu não sei dizer assim o exato, vamos descobrir juntos, mas temos uma prévia com relação a isso. Quando eu falo novo normal, é impossível nós vermos esse vírus atuando aí e imaginar que o mundo vai ser o mesmo. O mundo já não é o mesmo, certo? Estou aqui falando com vocês de máscara. Eu acredito que isso aqui será um item próximo, comum a todos daqui para o futuro, tá certo? Ninguém mais vai deixar de ter a sua máscara, não só a máscara. Esse vírus, como falamos, ele impacta a sociedade como um todo, certo? Então, assim, ele veio para destruir os pilares de uma sociedade. Precisamos reconstruir com relação a isso, certo? Então, quando eu falo um novo normal, é com relação a quê? Com relação a tudo. Não pode um país depender 100% de insumos básicos de importação. Do dia para a noite, 94% dos países mundiais foram comprar produtos da China, certo? Então, o Brasil praticamente estava parado a sua produção de ventiladores mecânicos invasivos que servem para a UTI. Então, temos que pensar com relação a isso, temos que ter uma PAC. O que é uma PAC? Um Programa de Seleção do Crescimento da parte da saúde. Estou falando da saúde porque eu sou médico, mas não só da saúde, certo? Então, assim, vai alterar de uma forma geral, para não tomar muito tempo de vocês, por exemplo, home office, que antes era uma
uma exceção, deve ser tendência daqui para frente, até que possamos ter uma cura da doença. Tem vários pontos, tem as aulas online, né, que devem acrescentar, online, não devem ser diretas, mas podem acrescentar o currículo, né? Tem muita coisa à distância, Gilvan, ensino à distância. Será que os shows serão os mesmos? Vamos ter aquele aglomerado de pessoas? Acredito que não, certo? Então, precisamos investir em produção de matéria-prima básica, ainda, por exemplo. Tem matéria básica que produz medicamentos, qualquer tipo de medicamentos, para o mundo inteiro. Então, o Brasil precisa investir nisso. Tem uma última pergunta aqui do Michel. Ele disse que a mãe dele tem 63 anos, fez o teste rápido, deu positivo há 10 dias. Ela aparentemente não tem nada. Como é que ela faz para confirmar a cura? Já tem 10 dias, deu positivo, está recente? Certo. Apesar de não ter sintoma nenhum. A única prova material, física, que podemos ter é o exame sorológico, qualitativo e quantitativo, para mostrar o IgM não reagente e o número, e o IgG reagente com o valor descrito. Mas, com 10 dias é necessário esperar mais tempo ou não? O ideal é que ela colha esse exame, já que não sei se está sendo disponível pelo SUS, que ela colha esse exame no 19º dia, primeiro dia do sintoma, para não gastar esse valor mais de uma vez. A gente quer agradecer a sua presença, agradecer as perguntas dos telespectadores, algumas ele já respondeu, outras infelizmente não vai dar tempo de responder, mas o assunto realmente deixa muitas dúvidas e as pessoas que estão sendo acometidas pela doença ficam com muitas dúvidas, ficam com muita ansiedade e isso é normal, né, doutor? A gente quer agradecer a sua presença. Eu agradeço, muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor.